A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, bom dia. Passo esta manhã para deixar uma palavra de Deus para você, uma palavra de esperança. Presta atenção ali para cá. Deus está no controle de tudo, tudo dará certo. Se creres, verás a glória de Deus. Nessa manhã, faça da sua semana uma semana produtiva, uma semana próspera. Você tem um poder para isso? Tem, sim. Abra sua boca e profetize. Profetize bênçãos sem medida para a tua vida. A semana passada pode não ter sido uma semana boa, uma semana produtiva, uma semana que você gostaria que fosse. Mas não é porque a semana passada foi uma semana desconfortável que essa semana vai ser. Mesmo porque a semana passada passou. Você vai viver algo novo essa semana. Você vai viver algo novo da parte do Senhor. Vai depender de você. Transformar sua semana em uma semana de bênção. Em uma semana abençoada. Uma semana de sonhos realizados. Vai depender de você. A gente é quem faz o nosso dia. Ser bom ou ruim. Depende do que está dentro do nosso coração. Depende do que a gente fala. Depende do que sai de nossa boca. A nossa boca ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu te dou um conselho nessa manhã. Use a tua boca para abençoar você e todos aqueles que estão ao seu redor. E tenha certeza que a tua vida irá melhorar. Tua vida irá ter sentido. Se porventura a tua vida não faz sentido, quando você começar a pôr em prática tudo aquilo que eu estou lhe falando agora, tudo irá mudar. Amém? E o Senhor, Ele falou algo no meu coração. Ele disse assim: filha, diz para o meu povo que eu vou inverter o quadro. Vai ter virada. Eu vou repetir. Deus, Ele está invertendo o quadro da situação. Essa palavra é para alegrar seu coração. Deus, Ele manda lhe dizer, vai ter virada. Creia que vai ter virada. A Bíblia fala no livro de Esther, capítulo 1 até o último capítulo, que havia um homem chamado Mardokai. Mardokai, ele era um judeu, um homem diferenciado, um homem que tinha sua crença firmada no seu Deus, que não se curvava nem se dobrava diante de homens. Era um homem que sabia o que ele queria. Era um homem que já tinha feito a escolha dele em adorar a um só Deus. Quando Esther foi escolhida para ser uma das esposas do rei, Naamã todos os dias ele ia à porta do palácio para ter notícia de Esther. Só que lá havia um servo do rei, arrogante, soberbo, que exigia que todos os povos se curvassem diante dele. Só que com esse homem foi diferente. Esse homem não se curvava ao ver a presença daquele homem. Porque aquele homem entendia, esse judeu entendia, que o único que é digno da humilhação dele, da exaltação dele, seria Deus. O Deus que ele conheceu desde a sua mocidade. Por ele não se curvar diante de Naamã, Naamã teve ódio tão mortal por aquele homem que ele não suportava ver aquele homem.
o ódio, a maldade subiu de uma tal maneira para a mente daquele homem, desceu para o coração, que ele, junto com a família dele, maquinaram, arquitetaram, fazer uma forca para enforcar aquele judeu e matar todos da família daquele judeu. Fez com que o rei assinasse um decreto, a qual esse decreto iria exterminar com a vida de todos os judeus. Só que ele esqueceu de uma coisa, que com Deus não se brinca. Que o Deus que aquele homem servia era maior do que os deuses a qual ele servia. O Deus do judeu é poderoso de uma tal maneira que o decreto que foi feito para matar aquele povo, o Senhor inverteu o quadro de uma tal maneira que o nome do Senhor foi glorificado na vida do judeu. Pois bem, a palavra do Senhor diz que, aleluia, aquele homem não se curvava. Naamã, cada dia que se passava, o coração dele se enchia de ódio e de malícia. Naamã não sabia que dentro do palácio tinha uma Judeia, da linhagem de Mardoquai. O livramento do Senhor estava dentro do palácio e ele não sabia. O livramento está tão pertinho do teu inimigo e ele não percebe. Ele fica maquinando o teu mal, mas não sabe que o Deus de livramento está bem pertinho de você e está perto dele também. Porque no momento que ele se armar para te matar, o Senhor extermina o teu inimigo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o rei agora chama Naamã. E diz assim: E entrando o rei, disse-lhe: Que se fará ao homem de cujo a honra o rei se agrada? Então Naamã disse no seu coração: De quem se agradaria ao rei para lhe fazer honra, mais do que a mim? Pelo que disse Naamã, o rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada: Traga a veste real do rei, que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma amontar, e põe-lhe a coroa real na cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levam-lhes o cavalo pela rua da cidade e prego diante dela. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Glória a Deus, aleluia. Então disse o rei a Naamã: Apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e fazer assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Aleluia. E coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Bendito seja Deus. Tudo que ele desejou para ele, o rei disse: Você agora vai fazer com o judeu. Deus inverteu o quadro. Ele já tinha feito a forca, ele já tinha convencido o rei a assinar um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. Este homem já tinha maquinado a morte do servo do Senhor. Agora Deus inverte o quadro. Teve virada. Deus inverte o quadro porque tudo aquilo que ele pensava que o rei ia fazer para o favorecer, ele que fez
aleluia, para favorecer o judeu. E ainda foi humilhado diante de uma cidade. O que é que Deus quer que você entenda? Teu inimigo quer o bem para ele e quer o mal para você. Mas assim eu te digo nessa manhã de hoje. Todo o mal que ele deseja para você voltará para ele. E todo o bem que ele deseja para ele vai para você, diz o Senhor. Presta atenção. Tá entendendo? Todo o mal que seu inimigo deseja para você vai voltar para ele. E todo o bem que ele quer para ele, assim diz o Senhor, vai para você. Não negocie a sua fé, diz o Senhor. Não negocie a sua intimidade comigo, diz o Senhor. Não negocie, aleluia, a tua fidelidade a mim. Não se drobe diante de dificuldade. Não se drobe diante de medo. Não se corrompa. Não se venda. Não negocie a nossa intimidade, diz o Senhor. Aquele homem não negociou. Aquele homem não se dobrou. Todos se dobravam. Mas aquele homem não se dobrou diante daquele malfeitor, diante daquele perverso. Não deixe que o medo roube sua essência. Não deixe que o medo faça com que você se drobe diante dele. Não deixe que a ameaça te faça que você se drobe diante dele de uma tal maneira que você não tenha mais força para se levantar. Lembre-se, diz o Senhor para você, que eu te fiz uma promessa. E essa promessa está de pé. Vai ter virada. Eu vou inverter o quadro, diz o Senhor. Quem está te apontando, quem está te caluniando, quem está... Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, que coisa forte. Que coisa tremenda. Quem está dizendo que você não vai conseguir, vai ver sim você conseguir. Porque essa pessoa que está maquinando o teu mal, essa pessoa que não quer o teu bem, vai divulgar o teu nome nos 4 cantos da terra. Vai divulgar, mas de uma maneira favorável a você. Vai divulgar o seu nome. Vai te ajudar, vai te abençoar. Vai ser ele, vai ser ela que vai ser usado por mim, diz o Senhor, para te abençoar. Quando Deus está na vida do ser humano, até quem vinha para fazer nosso mal passa a fazer o bem para a gente. Quando Deus é na vida do homem e da mulher, até o que dava errado passa a dar certo. E Deus manda dizer nessa manhã: eu sou o Deus de Mardoquai. E também sou o teu Deus. Eu sou o Deus que honrei aquele homem há anos atrás. Eu sou o Deus que vou te honrar hoje no século 21. Alguém vai divulgar o teu negócio. Alguém vai divulgar o teu casamento. Alguém vai divulgar a tua história, diz o Senhor nessa manhã de hoje. Alguém vai divulgar. Mas não é pro mal não, viu? Vai divulgar para o bem. Porque eu, o Senhor, ainda pego o coração de pedra e transformo de carne. E por você, eu abalo o céu e abalo a terra. Por você, diz o Senhor, eu abro cova, mas também fecho cova. Prepararam uma forca para aquele homem. Mas aquele que preparou a forca caiu nela. Foi enforcado Naamã e toda a sua família. E Mardoqueu foi honrado para todos ver que Deus verdadeiramente é Deus. Amém? Então todos vão ver que Deus é Deus na tua vida. Todos vão ver que Deus é na tua vida. Amém? Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Profetize uma semana próspera. Profetize paz, profetize saúde. Profetize em toda a área da sua vida. E tenha certeza, de acordo com o que você falar, os céus vão se mover e a mão do Senhor vai te alcançar. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. E vou orar ao Pai Nosso para dar o término do vídeo. Assista o vídeo todo, sabe por quê? Porque bom não está no início, bom não é no meio, bom é no final. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe que venhamos com a tentação, mas nos livre de todo o mal. Amém. Pois teu poder, a honra e a glória hoje para tudo sempre. Amém. Pois de Deus é o poder, pois de Deus é a honra, pois de Deus é a glória, hoje, para tudo sempre. Amém. Vai ter virada, diz o Senhor. Estou invertendo o quadro para te favorecer. Assim te diz o teu Deus. Fica na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também.